Então, olha só, a judicialização da saúde, por um lado, ela tem um objetivo que é extremamente relevante do, dentro do quadro da Constituição, né, que é assegurar e dar efetividade a esse direito à saúde. Quais são os dilemas, né? Então, qual é a finalidade? A finalidade dessa judicialização do direito de saúde é dar a garantia ou assegurar que toda e qualquer pessoa no nosso país tenha acesso aos meios necessários à proteção da sua vida e da sua integridade pessoal. Só qual é o grande dilema? E aqui entra o primeiro, os grandes desafios, né? Primeiro, esse direito é garantido ou precisa, ou assim, para esse direito ser garantido, são necessárias políticas públicas. Já ouviram essa expressão? Políticas públicas? Alguém sabe o que é? Ou alguém já ouviu o que é? Quer dizer, ouvir todo mundo já ouviu, com certeza. Mas alguém sabe o que são políticas públicas, gente? Não? Pode ser um palpite, então. Qual é o palpite de vocês em relação a políticas públicas? São metas, objetivos. Isso, eu diria mais no sentido que a Lívia trouxe. Elas são muito mais atividades. Quando a gente conversou lá atrás, juridicamente, a gente conversou sobre a organização do Estado. A organização para que o Estado assegure direitos. Políticas públicas estão associadas a isso. Então, são formas como o Estado tem de se organizar para assegurar direitos à população. E aí vem a pergunta: essas políticas públicas, elas existem em razão de uma pessoa? Então, o Estado ele faz uma organização toda para pensar em qual direito ele vai assegurar para a Lívia. É assim que o Estado faz? E a gente faz como, então, Lívia? Ele assegura em geral. Então, olha só, as atividades que o Estado exerce para assegurar esses direitos sociais são atividades que ele promove para a sociedade como um todo. Ele não promove individualmente. O Estado ele não está pensando aqui na Lívia, na Liene, na Larissa, na Edneiva. Não, ele está pensando assim na sociedade. Então, quais são as demandas que a sociedade tem? A sociedade tem essa e essa e essa demanda. Vou me organizar para atender essas demandas. Então, o Estado ele não pensa de forma individualizada. Como consequência, o Estado não planeja suas atividades pensando individualmente, e sim nas necessidades da sociedade em geral. E o judiciário, ele pensa assim? O judiciário ele pensa na população como um todo e analisa aquele caso daquela pessoa específica? Como é que o Estado atua? Vocês já deram TGP, né? Vocês estão dando TGP agora? Ou ainda não deram TGP? Teoria Geral do Processo. Então, como é que o Estado juiz analisa os processos?
Hein? E analisa de todo mundo e analisa de forma global? Não. O Estado, isso, e analisa caso a caso. Gente, qual é a consequência prática disso? É uma questão muito simples. Quer dizer, não é simples, é bem complexo, aliás. Mas é assim, o Estado diz assim, olha, é o seguinte, bora pensar aqui no caso de Belém. O Filoiola tem, vamos supor, 100 vagas de UTI. Vamos supor, não sei quantas tem, só o final de exemplo. Tem 100 vagas de UTI. E aí, das 100 pessoas que chegaram, aí chegaram 200 pessoas precisando de UTI. O que é que o Estado vai fazer? Ele vai se organizar para ver quem está mais grave, para ver quem efetivamente vai conseguir, de repente, uma recuperação melhor. O Estado vai ter que ter critério para isso. Não existe, não existe. Não, coloca todo mundo, não existe isso, gente. O Estado vai dizer assim, ó, vou separar. Esse aqui tem prioridade, esse aqui, infelizmente, não está grave o suficiente, por aí vai. Porque a visão do Estado, quando ele faz uma política pública, é global. Só que aí tá. Ele colocou, internou 100 e tem 100 esperando. Tem o número 1 da fila, tem o número 2, tem o número 3, tem o número 4 e tem a fila de espera. Só que aí o 10º da fila, ele não quis esperar a fila. Ele foi onde? Ele foi lá no judiciário. Ele disse, olha, juiz, eu estou morrendo e eu quero ser internado na UTI. O juiz, ele vai considerar os 100 que estão lá e vai considerar os 99 que estão na fila? Não. O único caso que interessa a ele é aquele que chegou a ele. E aí qual é o grande problema? O grande problema, que é um dilema no judiciário brasileiro hoje, há alguns anos, na verdade, é o judiciário sendo usado para furar fila de tratamento médico. Esse é um problema. Existe trabalho acadêmico, artigo, dissertação, estudando isso. Assim, claro, gente, entenda o seguinte, não é a intenção da pessoa, não, eu vou lá no judiciário para furar a fila. Não, é porque ela não quer morrer, ninguém quer esperar. Só que na prática o que acontece é que aquele primeiro da fila que estava lá esperando vagar um leito para ele, ele vai perder para o 10º, porque o 10º foi no judiciário. E o caso dele talvez fosse mais grave, mais urgente, e ele perdeu a vaga e perdeu o leito por causa da atuação do judiciário. Está entendendo? Esse é o primeiro grande desafio. Então, até aqui, desafio 1. E aí, qual é o problema? O judiciário analisa casos de forma individualizada. Não compreendendo muitas vezes a dimensão mais ampla do problema. Tá entendendo? Ele não consegue perceber a amplitude daquela situação. Então, ele não percebe que a liminar que ele concedeu para aquele caso gera uma série de efeitos. Outro exemplo, gente, medicamento. Que foi um caso que foi parar no judiciário, no Supremo, inclusive. Vamos supor que chega o caso da Lívia, que ela quer o medicamento X. Aí a Anvisa diz, olha, esse medicamento não é bom, esse medicamento não funciona, esse medicamento faz mal. Só que aí o juiz vai lá e diz, mas isso é problema da Lívia, libera para a Lívia. Só que quando ele libera para a Lívia, qual é o efeito? A Diene também quer, a Diene vai, com base naquela decisão, também querer. Aí depois da Diene vai a Edneiva e vai assim, vai. Chama-se de efeito multiplicador. Então, aquele problema que era de uma pessoa só, vira um efeito de 1000 pessoas. Vira um problema de 1000 pessoas. E o judiciário, de novo, ele não consegue lidar com isso porque ele não consegue analisar de forma abrangente. Ele só consegue analisar de forma individualizada. Tá? Ficou claro esse desafio e o problema da judicialização aqui? Ou não? Beleza. Outro desafio.
Só, primeiro é que o judiciário aí não consegue analisar as consequências das suas decisões. Tem até uma frase para isso que diz assim: alguns juízes eles usam esse brocardo para justificar a sua posição. Eles dizem, não, eu tomarei esta decisão, ou eu seguirei a minha consciência, tomarei essa decisão, ainda que a minha decisão faça o teto do tribunal cair sobre a minha cabeça. Essa é uma frase que Marco Aurélio, por exemplo, ele diz, olha, se eu considero isso certo, eu vou decidir assim, ainda que isso faça o teto do tribunal cair na minha cabeça. Só que não dá para fazer isso na sociedade. Não dá. Você não pode dizer assim, olha, eu vou mandar internar e dar o jeito de internar e não me interessa as consequências. Não tem como. Você vai fazer o quê? Vai tirar alguém do leito e dizer, ó, sai, vai morrer lá fora porque tem alguém que chegou com uma liminar aqui. Tá? Esse é o primeiro problema. Segundo desafio, que a gente conversou lá atrás. Esse direito envolve muitos recursos, ou demanda, né? Muitos recursos públicos que exigem Estado, organização orçamentária e busca de eficiência financeira. Ou seja, ele tem que se organizar, ver de onde ele vai tirar dinheiro e ver como ele consegue aplicar melhor esse dinheiro. E esse aqui, gente, o primeiro problema, para a gente é claro, isso, ó, o judiciário tem que dar um jeito de evitar isso. O primeiro problema tem que ser evitado. Esse problema aqui, tá? Desafio 1, problema 1. Só que o problema 2, gente, ele é muito mais difícil. Sabe qual é o problema 2? É que tem pessoas que demandam sozinhas muito mais recursos do que muita gente junta. Então é o seguinte, imagina só, a Prefeitura de Belém, ela separou para o ano de 2020 1 milhão, vamos supor, não sei precisar desses valores, R$ 1 milhão para gastar com vacina, tá bom? Não deve ser muito mais que isso, mas enfim, vamos supor que a contrapartida dela, o governo federal vai dar parte dele e a contrapartida do município para imunizar a população de Belém é de R$ 1 milhão para 2020, tá? Guarda esse valor. E aí vai imunizar, sei lá, 400 mil pessoas. E aí chegou uma pessoa que ela tem uma doença muito rara, e essa doença muito rara só tem tratamento no Brasil no Sírio-Libanês. E o custo dela vai ter que ir para o Sírio-Libanês, passar 1 ano lá fazendo esse tratamento. E o custo mensal desse tratamento é R$ 100 mil. Vamos supor, não vou nem colocar 100 mil, vou colocar R$ 50 mil. O que é até plausível, tá? Isso aqui não é um valor absurdo, não. Em tratamento médico, isso aqui não é um valor absurdo. R$ 50 mil por mês. Gente, essa única pessoa vai custar para o município de Belém quase o mesmo que a imunização de toda a cidade. E aí, o que é que eu faço? O juiz concede ou não concede essa decisão judicial? O que é que vocês acham? Agora, se ele não conceder, ela vai morrer. Sem tratamento médico, ela vai morrer. E aí, o que vocês me dizem? Nenhum palpite? Vou anotar aqui o problema.
Agora, multiplica isso por 15 pessoas, que também não é impossível de ver. Então, se você tem 15 pessoas, o orçamento que o Estado oferece para 15 pessoas é o mesmo que ele vai oferecer, muitas vezes, para 100 mil pessoas. Então, ele gasta com 15 pessoas o mesmo que ele gasta com 100 mil pessoas. Gente, esse segundo problema, ele não tem solução. Não digo assim, não é uma solução pacífica, tá? Você vai ter que tomar uma decisão conforme a sua perspectiva. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela é uma pessoa, ela não é um número. Pessoas são pessoas. E pessoas têm direitos. Esse é um primeiro ponto. Só que o segundo ponto os recursos do Estado são limitados. O Estado não vai ter dinheiro para gastar com todo mundo para suprir todas as necessidades. Então, o que alguns autores propõem ou endossam é que exista um tipo de limite à atuação do Estado. Então, existe um limite ao qual o Estado pode ser obrigado a agir. Por quê? Porque é o limite que o Estado pode exigir de nós a contribuição. Porque lembra, o dinheiro público é o dinheiro do nosso contribuinte. Então, até onde o Estado pode tirar o meu dinheiro? É até esse limite que ele pode gastar com alguém. Não no sentido assim de número, tá? Eu digo assim, isso vai inviabilizar completamente outros direitos básicos que são assegurados a todos? Então, talvez fosse o limite. Mas alguns vão dizer que não, que o Estado tem que assegurar, que o Estado não pode relativizar o direito à vida, por exemplo. Não tem solução pacífica nesse caso, tá bom? Ok, gente. Até aqui. Alguma dúvida sobre direito de saúde? Sim ou não? Estão me ouvindo ainda ou vocês foram dormir e me esqueceram aqui? Nenhuma? Tá bom, gente. Só um minutinho aqui, deixa eu ver uma coisa.